Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu vídeo. Meu nome é Nicolas Brandão, sou estudante do curso de História do nono período da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Também faço parte do grupo de pesquisa que é orientado pelo professor Pedro Marinho. O título do projeto é Expansão para Dentro, a Companhia Estrada de Ferro Dom Pedro II e as associações técnico-científicas no Brasil oitocentista. O título da minha apresentação é Um debate entre modernidade e escravidão na construção da Estrada de Ferro Dom Pedro II. Mas antes de tudo, gostaria de expressar minha felicidade de estar participando pelo segundo ano consecutivo de um evento que contribui com o meu processo formativo. Então, eu deixo aqui o registro de toda a minha felicidade. Dando início à minha exposição, eu queria fazer um convite de reflexão, né, dos sentidos de civilização e progresso, né, que é fruto de uma necessidade de problematização que está presente no escopo da pesquisa. E aqui ela expressa através da frase de Euclides da Cunha em Os Sertões, quando ele diz que estamos condenados à civilização. Ou progredimos ou desaparecemos. A minha apresentação ela tem como objetivo compartilhar alguns dos resultados que é fruto da minha atuação junto ao grupo de pesquisa. Nós nos propomos a estudar o papel das ferrovias em diversas perspectivas, seja ela do ponto de vista econômico, político e cultural. A pesquisa ela procura investigar as condições sociais em que se deu a introdução, a adaptação e a produção da técnica e da tecnologia das estradas de ferro na região do Vale do Paraíba. Então, checou-se que no ano de 1855 tem o início da construção da estrada de ferro Dom Pedro II, visando atender o complexo cafeiro da região do Vale do Paraíba Fluminense, melhorando o escoamento de produtos, diminuindo sua perda, permitindo a circulação de bens e pessoas e, consequentemente, aumentando os lucros da classe senhorial. No ano de 1865 tem a inauguração de uma das mais significativas obras ferroviárias do Brasil Imperial, que é a segunda seção da Estrada de Ferro Dom Pedro II, que tinha como um grande desafio vencer a região da Serra do Mar, que era caracterizada por grandes aclives e declives. Sendo assim, é uma verdadeira barreira natural. Porém, os modos de enfrentar esse desafio se constituiu em uma das principais controvérsias técnico-científicas do Brasil no século XIX, conforme se verifica em periódicos de época e representações visuais que estamos trabalhando em nossa pesquisa. No ano passado, eu fiz levantamento na BM Digital, na Hemeroteca Digital, de notícias em jornais de grande circulação, jornais de época. E eu me deparei com uma das notícias que me deparei foi essa do Jornal do Comércio. E eu vou ler um pouco essa passagem que eu grifei aqui. Não está longe o dia em que possamos saudar a inauguração da grande via férrea de Pedro II, levando a civilização e a indústria ao interior do país, em que vejamos as municipalidades
empregarem o produto de suas rendas no melhoramento dos ramos vicinais dessa grande artéria e de outra. Essa aproximação do historiador com os periódicos, com os jornais, é muito interessante, porque nos permite analisar a articulação, né, a divulgação e a disseminação de projetos de poder, ideias, valores, comportamentos, verificar a construção de consensos e dissensos, né? E dessa forma, verificar a construção de hegemonia, né? Então, nossa referência teórica, metodológica, nos ajuda, né? Bebendo um pouco da formulação do professor Pedro Marinho, esse processo ele pode ser compreendido como a expansão para dentro do conjunto de valores e regras do Estado imperial para o interior. A gente vê a ferrovia aí como esse papel de levar a civilização e indústria ao interior do país, né? Então, se tem o transporte como parte do complexo jogo de consolidação e expansão do Estado imperial. Outra fonte levantada por mim nesse tempo é essa pintura, né, da inauguração da Estrada de Ferro, Dom Pedro II, que é de autoria de Louis Auguste Moreau, no ano de 1855. Né? Traz aí a estação decorada por bandeiras, toda a corte assistindo a avanço do trem, que vai partir em algo mais inaugurando, né, o início da obra. Na verdade, eu tenho trabalhado aí na sistematização do acervo iconográfico do nosso grupo de pesquisa. É uma atividade muito importante, porque identificar a origem e o contexto de produção dessas fontes iconográficas, dessas representações, ela é central para o fazer científico. Então, a gente tem aqui, né, na verdade, essa pintura ela é uma projeção, porque, como exposto anteriormente, em 1855 é o ano de inauguração da obra. É um momento de assentamento dos trilhos. Então, o que essa fonte iconográfica se propõe a representar é o que não foi, o que não poderia ter sido. Mas, confrontando a fonte, a gente pode perceber uma hierarquização de elementos constitutivos da classe da sociedade civil. Aqui se tem uma representação da boa sociedade, né? De homens brancos, mulheres brancas, bem vestidos. Temos a igreja abençoando ali, uma solenidade religiosa. Porém, nós vemos exclusão de outros setores da sociedade. E essa é uma contradição que ela se busca naturalizar. Inclusive, o nome da Estrada de Ferro Dom Pedro II, ela é muito mais do que a elevação de uma persona, né? Ela é uma representação material e moral da coroa como partido da classe senhorial. Por fim, o que se procurou mostrar aqui era a ferrovia, né, como parte desse jogo de poder que procura expandir o Estado imperial em direção ao interior do país, né?
sendo uma ferramenta aí para a expansão, né, para a disseminação de uma visão do mundo de frações de classe e que se procura colocar como a perspectiva do todo. Trabalhamos aqui também, né, o que se quer representar através das fontes iconográficas e dos discursos presentes e periódicos. Tudo isso nos leva a checar uma contradição entre modernidade e escravidão. Né? A gente vê uma modernidade que impacta na sociedade em diversas formas, mas que se nutre do atraso, né? Em um momento que a professora Maria Lúcia Lamounier identificou, né, que indicava, né, que a construção ferroviária contribuiria, né, pelo mundo para uma transformação profunda no mercado de trabalho, mais utilização de mão de obra livre. Né? Então, a gente tem aqui, né, um advento, né, de um aparato tecnológico, de uma ferramenta que era tida como um símbolo de progresso, mas que, ao mesmo tempo, colaborava com a manutenção de um sistema escravista, colaborava com o atraso. Né? Sendo assim uma modernidade conservadora, uma mudança que era controlada. Por fim, essas são algumas das referências bibliográficas utilizadas para mim para a construção dessa apresentação. Eu gostaria de agradecer ao professor Pedro Marinho pela oportunidade de fazer parte do grupo de pesquisa, agradecer ao CNPq e ao MAS pelo fomento e pela valorização da pesquisa e da ciência, e agradecer ao grupo Conjugare pela oportunidade de divulgar alguns dos resultados da nossa pesquisa. Muito obrigado.